Você já acordou com a sensação de que o lugar onde você dorme não é mais seu, mas sim um palco para algo que se move nas sombras? Não me refiro a passos no corredor ou o ranger das tábuas. Refiro-me àquele silêncio que, quando se aprofunda demais, deixa de ser paz e se torna a presença opressiva de algo que espera. É um silêncio que não existe, porque está repleto de escuta. Se você já sentiu isso, talvez entenda um pouco da textura do ar na Bahia de 1923, especialmente nas docas de Salvador, onde o sol e o mar pareciam se conjugar para manter um segredo podre. Naquele ano, a vida era feita de sal, suor e uma espera constante. O cais era o coração pulsante, uma artéria onde o destino das famílias era descarregado em caixas, barris e, principalmente, nas redes de pesca. Se as redes voltassem cheias, havia alívio. Se voltassem vazias, havia fome e a certeza de que o mar havia tomado mais um pedaço da sua esperança. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Zeca, o garoto magro que passava as madrugadas descarregando as traineiras e iates de pequeno porte, era que o mar começasse a devolver algo que ele jamais havia pedido. Algo mais pesado do que qualquer peixe e muito mais frio do que a água. Zeca era jovem, mas tinha os olhos cansados de quem viu a morte flutuar muitas vezes. Ele conhecia o cheiro do medo e o sabor metálico do desespero dos homens que partiam e nem sempre retornavam. Em 1923, não se falava em grandes mistérios. Falava-se em trabalho, política e o preço do açúcar. O mistério estava sempre ali, sob o casco dos saveiros, na profundidade que a luz jamais alcançava. Mas era um mistério silencioso, ancestral. Até que a rotina se quebrou com a chegada de uma rede vazia demais. Era a terceira semana de março. A lua estava quase apagada, e a neblina vinha do mar como um lençol úmido e pesado, grudando nas roupas e nos pulmões. O barco de velho Dico, um pescador respeitado, retornou mais cedo do que o normal. Não havia barulho de peixes se debatendo. Apenas o som lento e pesado da rede sendo içada pelo guindaste improvisado. Velho Dico tinha o rosto coberto de fuligem e exaustão. Mas era algo mais que o fazia estremecer. Era terror puro. Zeca estava ali para ajudar a separar o peixe, mas quando a rede bateu na madeira do cais, o som foi oco. Um som de algo que deveria ser carne e escama, mas era apenas fibra embolada e um peso morto. O peso não vinha da água, mas de dentro das malhas. Quando Dico virou a rede, não caíram peixes, não caíram algas grossas ou destroços. Caíram centenas de pequenas membranas finas e esbranquiçadas, retorcidas. Pareciam folhas de papel de arroz muito antigas, mas tinham uma textura orgânica, quase como pele de cebola secada ao sol por anos, ou talvez a pele branqueada de um peixe desconhecido que perdeu toda a cor. O cheiro não era de maresia nem de peixe em putrefação. O cheiro era de ferrugem e poeira antiga, como se viesse de um cofre que nunca havia sido aberto. Velho Dico não disse nada, apenas apontou com o queixo, tremendo. Zeca se aproximou. E se você estivesse lá, no meio daquela névoa insidiosa, você teria percebido o que ele percebeu. Aquelas membranas estavam todas perfeitamente escritas. Não eram rabiscos da natureza, mas caligrafia humana, impecável, feita em tinta preta que parecia fresca, mas não manchava. O que estava escrito, você pergunta? O que o cais devolveu naquela noite fria, contrariando toda a lógica do oceano? Eram nomes. Nomes de gente. Não eram nomes aleatórios. O primeiro que Zeca conseguiu desenrolar com os dedos trêmulos, lutando contra o visgo sutil que unia as membranas umas às outras, era Silvana Dantas. Zeca engoliu em seco. Silvana Dantas era a costureira da rua de cima. Uma mulher de seus 30 e poucos anos que havia sido vista pela última vez na terça-feira, andando na direção do mercado. Ela não havia morrido. Não havia relato de afogamento. Ela apenas havia sumido. Dico pegou outra membrana,
os olhos fixos na luz fraca do lampião que balançava sob o vento traiçoeiro. Ele leu outro nome em voz baixa, quase um sussurro que o vento engolia. Arthur Gomes. Arthur Gomes era o filho do padeiro, um menino de 17 anos, cheio de vida, conhecido por aprontar poucas e boas. Zeca havia visto Arthur na noite anterior, bebendo cachaça na taberna do seu nonô, rindo alto. Arthur não havia sumido, mas àquela altura Zeca notou. Talvez ele devesse ter sumido. Dico soltou a folha como se ela estivesse em brasa. A malha do terror começou a fechar. O horror, naquele momento, não era o sobrenatural explícito, mas a impossibilidade lógica daquilo. Porque o mar devolveria nomes escritos, e porque os nomes pareciam ter sido pescados, como se tivessem corpo e peso, quando deveriam ser apenas palavras no ar. O pescador, com a voz rouca pelo medo que subia da garganta, disse: "As redes vieram pesadas, Zeca, pesadas, mas não de peixe. O mar está nos entregando de volta o que ele não quis levar inteiro. Você entende a gravidade disso? O cais de Salvador em 1923 era o limite entre a terra e a vastidão. E, de repente, o oceano, o grande consumidor silencioso, começou a tossir, devolvendo evidências de um pacto. O pavor nos detalhes é o pior tipo de pavor. Zeca se ajoelhou e começou a tocar as centenas de nomes espalhados pelo chão de madeira bruta do cais. Ele sentiu a textura insólita, fina, mas resistente. Parecia que o próprio nome, a essência da pessoa, havia sido arrancado, transformado em uma pequena mortalha e devolvido à luz. A cada nome lido, uma história na cidade ganhava uma fissura, uma nota dissonante. Cláudia Menezes. A esposa do farmacêutico, que havia começado a ter crises de sono profundo e parecia ter perdido a capacidade de reconhecer o próprio marido, vivendo em um estado constante de sonambulismo lúcido. Ela não estava morta, mas estava vazia, como se o motor interno tivesse sido desligado. Roberto de Jesus. O estivador que no dia anterior havia simplesmente parado de falar. Não era mudez física. Era como se ele tivesse esquecido como articular palavras, ou pior, esquecido por que falar. Os nomes pescados não eram de pessoas que haviam sido reclamadas pelo mar em uma tempestade violenta. Eram de pessoas que estavam vivas, mas de alguma forma fundamental e invisível haviam sido esvaziadas, transformadas em cascas que continuavam a andar e respirar, mas sem o fogo da identidade, sem a força do nome. O que Dico e Zeca haviam pescado não eram mortos, eram fantasmas do presente. O silêncio do cais naquela hora da madrugada, o silêncio denso que eu mencionei no início, era agora preenchido por uma pergunta não verbalizada, que ecoava nas ondas frias. Se o mar devolveu o nome, o que ele levou em troca? O ato de nomear, de batizar, é dar poder, é definir a existência. E ali, centenas de existências estavam sendo desfeitas, materializadas em pedaços de pele fina, devolvidas como rejeitos de um banquete submarino. A sensação de Zeca era de profanação. Era como se tivessem violado o registro mais íntimo da vida humana. Se você está acompanhando esta história até agora, se a ideia desse terror lento e insidioso te prendeu, é porque você entende que o verdadeiro medo reside na perda da essência. Eu te peço que mantenha a atenção no que está por vir. Essa história de 1923 é um mapa para algo muito mais próximo de você do que imagina. Se você está aqui, faça um pacto silencioso de ir até o fim. É a única forma de entender o que o cais realmente queria. Permaneça em silêncio e, se esta narrativa te tocar profundamente, talvez você devesse se inscrever apenas para que eu saiba que você ouviu essa confissão proibida. Zeca e Dico olharam um para o outro. O pânico de Dico era baseado em superstição e experiência. Ele sabia que quando o mar quebra as regras, a resposta humana é irrelevante. O pavor de Zeca era lógico e existencial. Isso não é macumba, Zeca.
Não são rezas, isso é cobrança. Dico murmurou, varrendo os nomes para longe com a ponta do pé, como se fossem veneno. O pavor aumentou quando eles notaram um detalhe perturbador. As membranas não estavam apenas escritas com os nomes. A caligrafia era sempre a mesma, elegante, cursiva, firme, mas na parte inferior de cada pedaço de pele havia uma pequena marca, um símbolo. Zeca se inclinou, usando a manga da camisa para limpar a umidade de uma das folhas. O símbolo parecia uma âncora distorcida, mas ao olhar mais atentamente, ele percebeu que era uma letra grega antiga, talvez um ômega, mas com 3 hastes invertidas. Não era um símbolo de morte, era um símbolo de posse, de assinatura. O mar estava devolvendo os nomes que já haviam sido catalogados e reclamados por alguma entidade ou força que operava nas profundezas. A partir daquela noite, a vida nos cais da Bahia nunca mais foi a mesma para Zeca. Ele começou a ver o padrão. Os nomes que voltavam nas redes não eram os nomes de quem morreria logo. Eram os nomes de quem já havia sido vendido. E pior ainda, o mar não parou de devolver sua estranha colheita. A cada dia, as redes vinham mais e mais cheias. Os pescadores voltavam com os braços doloridos, não pelo esforço de içar atuns, mas pelo peso opressivo e sem vida daquelas centenas, milhares de membranas. O cais começou a cheirar a ferrugem e a solidão. A água, antes azul esverdeada, parecia mais escura, mais densa, como se o lodo do abismo tivesse subido à superfície para observar o que estava acontecendo. Zeca tentou falar. Ele tentou convencer outros estivadores, outros pescadores, mas o medo é um isolante poderoso. Quem admitiria ter pescado os nomes dos próprios vizinhos? Seria loucura, seria bruxaria. E em 1923, a loucura era um destino pior que a morte. Então, ele observou em silêncio. E foi a observação silenciosa que o levou ao verdadeiro ponto de horror desta história. Ele notou que a devolução dos nomes estava diretamente ligada à prosperidade. Sempre que a rede de velho Dico, ou de qualquer outro que trouxesse a colheita macabra, estava abarrotada de nomes, o restante dos saveiros voltava milagrosamente cheio de peixes. Havia farta, inexplicável fartura. As redes de outros pescadores, que não tiveram contato com as membranas, vinham repletas de dourados, badejos, camarões gigantescos. A fartura era uma anomalia em si, numa época de escassez crescente. O terror se consolidou. O mar não estava punindo, estava negociando. Para cada punhado de nomes de vidas humanas roubadas da superfície, o oceano oferecia uma compensação material. Peixe farto, sustento, pão na mesa. A prosperidade de Salvador naquele mês de março e abril de 1923 estava sendo construída sobre a lenta e invisível demolição da alma de seus cidadãos. Zeca pensava, enquanto varria os nomes para debaixo da doca, para que fossem levados pela maré de volta à escuridão. Nós estamos vendendo nossa identidade em troca de comida. Mas havia algo mais, algo que Zeca levou semanas para compreender e que o fez parar de dormir sem que a luz estivesse acesa. Se as pessoas cujos nomes eram devolvidos estavam vivas, mas esvaziadas, o que acontecia com os nomes que o mar não devolvia? Havia uma ausência gritante na lista, e essa ausência era a chave para a segunda parte deste pesadelo. Zeca começou a cruzar os nomes encontrados com a lista dos desaparecidos reais. Pessoas que haviam se afogado, engolidas por correntes repentinas, nunca mais vistas. O mar de 1923, cruel como sempre, continuava a reivindicar seu preço de corpos. Mas os nomes desses mortos, os que haviam se tornado parte do oceano para sempre, nunca estavam nas redes. Nunca eram devolvidos. O terror não era o mar roubar a vida, mas sim roubar algo mais importante, o direito à morte.
Os nomes devolvidos eram de pessoas que teriam que viver para sempre, mas sem o conteúdo de suas vidas. E o mar se reservava o direito de guardar para si, eternamente, o nome daqueles que haviam se tornado seus de uma forma total. Naquela noite, Zeca tocou a última das membranas que restava no cais, escondida atrás de um barril. A caligrafia era a mesma. O símbolo de posse estava lá. E o nome era o de um conhecido seu, um homem forte, estivador chamado Jerônimo. Jerônimo havia morrido na semana anterior, esmagado por uma carga mal amarrada. Sua morte foi rápida e brutal, o que significava que o mar tinha devolvido o nome de Jerônimo, apesar de ter ficado com seu corpo. Zeca sentiu o calafrio que não vinha da brisa úmida da baía, mas de dentro dos ossos. O mar estava confessando. Estava mostrando que mesmo a morte mais brutal na terra era apenas mais uma transação para ele. Ele se levantou, sentindo os olhos ardendo pela falta de sono e pelo pavor contínuo. Ele sabia que o que ele havia testemunhado era o início de uma praga silenciosa, uma doença da identidade que se espalhava pelas ruas de Salvador a cada rede que tocava o cais. Ele precisava contar a alguém, mas quem acreditaria que o mar havia virado um cartorário das almas? Se você está sozinho agora, no silêncio da sua casa, preste atenção no que eu digo. O cais que devolvia redes cheias de nomes era um espelho. Ele refletia não a morte que tememos, mas a vida que nos é imposta. E Zeca percebeu naquela madrugada opressiva que se o mar podia roubar o nome de alguém que estava vivo, ele também poderia roubar o nome de alguém que estava assistindo a essa história. Olhe em volta, ouça o silêncio. O que o mar leva, ele não precisa devolver para saber que é dele. Você já parou para pensar no que acontece quando a certeza, aquela âncora que te prende à realidade, simplesmente se dissolve? Não é um rompimento rápido como um trovão. É um derretimento lento, úmido, como açúcar, jogado na água salgada. O que sustenta o horror da Bahia de 1923, naqueles dias infames em que o cais se recusava a cumprir sua função básica, é justamente a inversão perversa da ordem natural. Para o pescador, o mar é pai e, às vezes, sepultura. Mas nunca, jamais um tabelião. Falamos da rede que voltava cheia, mas não de peixes. Voltava carregada com a matéria-prima da identidade. Nomes. E se você chegou até aqui, se o seu corpo permitiu que a sua mente continuasse neste relato, é porque, no fundo, você já está procurando um nome que pode ser o seu, esperando ver a caligrafia que te marcaria. Não pare agora. Este pacto silencioso de medo é o único escudo que temos contra o esquecimento forçado. Em Salvador, naqueles meses de pico da aberração, a rotina dos barcos foi subvertida. Não se saía mais para buscar o sustento, saía-se para procurar a sentença. A tensão era tão densa que podia ser cheirada, um misto de salitre, mofo e o suor frio do desespero. Imagine a cena. O sol já quente, mas uma geada psicológica pairava sobre o cais. A rede, puxada com esforço, revelava sua carga macabra. Não eram apenas pequenos pedaços de madeira ou pergaminho úmido. Eram, na maioria das vezes, objetos que pareciam ter sido preparados, talvez embalados em algas específicas, talvez presos por um nó marítimo que nenhum dos mestres de rede reconhecia. O horror inicial deu lugar a um frenesi de catalogação. Os pescadores, gente simples, passaram a agir como arquivistas de uma morte que ainda não tinha chegado. Cada novo nome era gritado, a voz embargada, e a primeira reação de todos era correr para checar se a pessoa ainda estava viva. E, invariavelmente, estava. Zé Pedro, que encontrou seu próprio nome, entalhado em uma lasca de osso que parecia antiga, não morreu imediatamente. É isso que detona a paranoia. O nome era dele, inconfundível. Mas Zé Pedro continuou vivo por mais 3 dias inteiros. 3 dias de agonia lenta, observando os outros o observarem.
É impossível para nós, hoje, presos em nosso tempo lógico e asséptico, entender o pavor de saber que você tem uma data de validade imposta por uma força que é invisível, inescapável e aquática. O pescador vive do movimento do mar, da sua imprevisibilidade. Mas essa nova imprevisibilidade era pessoal, direcionada. O mar tinha se tornado um assassino de contrato, e o contrato era o próprio nome. A comunidade tentou se livrar dos nomes encontrados. Queimaram-nos em fogueiras improvisadas no areal, esperando que o fogo de Deus consumisse a impureza trazida pela água salgada. Mas os pedaços de madeira e pergaminho não ardiam direito. Eles apenas fumegavam, exalando um cheiro doce e enjoativo, semelhante ao de incenso caro, misturado à carne crua. E o pior, quando as cinzas eram jogadas de volta ao mar, na manhã seguinte, uma nova leva de nomes, geralmente de familiares dos que haviam tentado a queima, voltava nas redes. O mar estava ensinando uma lição cruel. Não se desfaça da sua dívida. Aceite a marca. Tentaram a igreja. Claro, Padre Jerônimo, um homem de 40 anos, com a cara de quem só via santidade em pedras e madeira, foi chamado ao cais. Ele aspergiu água benta nas redes, nas embarcações e até mesmo na linha da maré baixa, na esperança de criar uma barreira santa contra a profanação. Ele fez rituais de exorcismo, rezou missas de corpo presente, mesmo sem o corpo. Suplicou pela intercessão de Iemanjá e Nossa Senhora. O resultado, na manhã seguinte ao ritual mais solene do Padre Jerônimo, a rede de um jovem pescador, Tiago, trouxe de volta um pergaminho dobrado de forma precisa. Dentro não havia um nome de batismo. Havia a caligrafia de um padre, uma prece incompleta, e ao lado um desenho simples, mas inconfundível, do crucifixo que o Padre Jerônimo usava no peito. A mensagem era clara, nem a fé dele era suficiente para deter a coleta. O mar estava rindo da igreja. Esse episódio causou uma fissura profunda na psique da vila. Se a igreja, se a fé, se o fogo e a água benta eram inúteis, o que restava? Restava apenas esperar, e a espera era agonizante. A comida na vila começou a acabar. Não porque não houvesse peixes nas águas mais distantes, mas porque a maioria dos pescadores se recusava a lançar as redes. Lançar a rede era convidar a morte para jantar. Os que ainda tinham a coragem ou a necessidade desesperada de tentar pescar para o sustento, faziam isso com a alma destroçada. Eles não olhavam para a água, olhavam para o céu, implorando por uma intervenção que nunca vinha. Houve uma tentativa de explicação científica, trazida por um funcionário do governo colonial, um jovem cético de óculos de aro fino vindo de Salvador, que falava em correntes marítimas estranhas, em algum tipo de fungo bioluminescente que estaria alterando a percepção das pessoas. Ele falava de histeria coletiva, mas a histeria não escreve nomes. O jovem cético teve seu turno de observação na areia. Ele passou a noite ao lado de Caramuru, o velho mestre de rede, aquele que tinha mais rugas que qualquer mapa. Ao amanhecer, quando uma pequena canoa voltou com a rede vazia de peixes, mas com uma trouxa de linho úmido, o cético sorriu aliviado. Era só lixo, ele pensou. Mas Caramuru abriu a trouxa. Dentro havia um pequeno diário de anotações, folhas grudadas pela umidade, e na página central, a caligrafia elegante e precisa do próprio cético, detalhando sua tese sobre histeria coletiva. E embaixo, o nome completo dele, seguido por uma data que era dali a 4 dias. O cético não falou mais em fungos. Ele fugiu, abandonando seus óculos no areal, e nunca mais foi visto na região. A fuga dele solidificou a crença mais terrível. O mar sabia quem eles eram, o que pensavam e, pior, quando iriam. A paranoia se tornou meticulosa. Eles começaram a estudar os nomes que voltavam. Não era aleatório. Havia um padrão.
Os primeiros nomes pertenciam a homens que haviam vivido mais de 60 anos, pescadores com a vida quase completa. Depois vieram os donos de barcos, aqueles que controlavam os meios de produção, os que tinham a responsabilidade. E agora, naquela segunda fase densa, os nomes pertenciam a pessoas mais jovens, às mulheres que teciam as redes e, o que era mais perturbador, a crianças. O mar estava consumindo a esperança, a capacidade de regeneração da vila. Eles começaram a correlacionar os nomes encontrados com eventos passados, com desastres esquecidos. Caramuru, o velho, passou dias riscando a areia com um pedaço de mangue seco, traçando linhas entre os nomes e as datas. Ele não estava buscando um padrão de causa e efeito, mas sim um padrão de dívida. Segundo a sabedoria ancestral, o mar nunca pega sem antes ter oferecido. O que eles tinham recebido em troca dessas vidas futuras, e aí, lentamente, a ficha caiu. 20 anos antes, uma grande tempestade havia devastado o litoral. A tragédia foi terrível, mas misteriosamente a vila de pescadores em questão havia sido poupada. Os ventos desviaram, as ondas se acalmaram na hora exata em que deveriam ter destruído as casas de palha. Foi considerado um milagre, uma graça divina. Mas Caramuru, com seus olhos nublados pela maresia de décadas, lembrou-se de algo que ninguém mais queria lembrar. Naquela noite da grande tempestade, houve um sacrifício. Não um sacrifício de vida humana, mas um sacrifício de bens. Uma oferenda feita ao mais alto ponto da maré, um ritual desesperado conduzido por um curandeiro itinerante que estava de passagem. Eles jogaram ao mar ouro, joias e, mais importante, certidões e documentos que valiam a terra de algumas famílias. Fizeram um pacto para que o mar se acalmasse. E ele se acalmou. Aquelas redes cheias de nomes eram o mar cobrando os juros daquele milagre de 20 anos atrás. O mar estava devolvendo a prova da dívida. E se essa dívida fosse pessoal? Se o horror não estivesse apenas na água, mas em uma decisão que alguém tomou há muito tempo e que agora todos teriam de pagar? A atmosfera se tornou insuportável. As pessoas não se olhavam nos olhos, temendo que o vizinho já tivesse encontrado sua lista e soubesse o dia exato de sua partida. O medo gera suspeita, e a suspeita corrói a comunidade. As mulheres trancavam seus filhos em casa, cobrindo as janelas e as frestas, como se o ar da rua pudesse trazer a sentença. Os homens passavam as noites acordados, sentados à beira da praia, esperando a maré. Não mais esperando o peixe, mas esperando o carrasco, o objeto frio e inerte que carregava sua identidade. Você precisa entender que o terror em 1923 não era a morte em si, que era comum e esperada para um pescador. O terror era o conhecimento da morte, a antecipação gélida, o fato de ser reduzido a um nome numa lista de cobrança. E nesse meio tempo, a escassez se aprofundava. Os poucos que ousavam pescar voltavam com resultados cada vez mais estranhos. Peixes com escamas vermelhas, crustáceos que pareciam feitos de vidro e sempre, o peso morto da rede que carregava mais alguns nomes. O nome encontrado era a prova de que você já havia sido catalogado, arquivado, processado e estava na fila de abate do oceano. E se você está sentindo esse frio nas mãos agora, se o som da sua casa parece alto demais, pause um momento. Não fique com isso só para você. Compartilhe este relato com alguém que você acha que não deveria assistir sozinho. E no silêncio dos comentários, deixe apenas uma palavra: eu ouvi. Para que eu saiba que você também notou que as redes estão sendo puxadas perto de você e que não estamos sozinhos neste conhecimento proibido. O grande medo não era mais o mar. O medo era o nome. O nome
era a sua alma reduzida a uma assinatura, e a assinatura estava em posse de uma entidade fria e paciente. E foi nesse clima de opressão máxima, de fome e de orações vazias, que a terceira fase começou. Uma nova e terrível variante da cobrança se manifestou, uma que ligava o nome achado não à morte, mas à transformação. A rede de Caramuru, naquela manhã de terça-feira, não trouxe um nome. Trouxe um pedaço de tecido de seda, totalmente intacto, vindo de uma profundidade absurda, e o cheiro. O cheiro era de jasmim, um perfume caro, que vinha da cidade grande. Mas o que assustou Caramuru foi o que veio depois, quando o tecido secou. Na seda havia uma sombra marcada. Não uma mancha de tinta, mas a sombra indelével e perfeita do rosto de sua neta mais nova, Joana. Joana, que estava viva, em casa, mas que, ao ver a sombra, começou a tossir água salgada. O mar não estava mais apenas marcando para a morte, estava marcando para o retorno transformado. E isso foi o suficiente para quebrar o último resquício de sanidade que restava na vila. Eles não podiam mais esperar. A única opção era tentar desesperadamente devolver o que o mar estava buscando, mesmo que isso significasse dar a ele algo muito mais caro do que a própria vida. Preste atenção agora. Você pode ouvir as ondas? Elas não estão batendo. Elas estão contando. E a cada contagem, um novo nome é puxado para a superfície. O problema não é o que o mar pegou. O problema é o que ele vai devolver. E se você olhar agora para o espelho, o seu reflexo pode estar um pouco mais úmido que o normal. Não limpe. Ele sabe que você está assistindo. E ele tem o seu nome. Você já checou se a sua porta está trancada. Porque o cais de 1923 não está tão longe quanto você pensa. Ele está logo atrás da linha d'água, esperando. E a rede está quase cheia. Você já acordou com a sensação de que não está completo? Como se uma parte minúscula, mas vital, da sua identidade tivesse ficado para trás, perdida em um sono profundo, ou talvez emprestada. Ouça bem. Porque a escuridão da noite de 1923, naquela baía sufocada pelo sal e pelo mistério, era exatamente isso, uma incompletude. A rede voltou cheia. Não de peixes, claro, jamais de peixes. A terceira e última parte desta história não trata da espera, nem do luto. Ela trata da matemática horrível que rege o oceano quando ele decide cobrar o que ele mesmo plantou: a vida. É o clímax inevitável onde a curiosidade se dissolve no pavor, e a certeza de que algo sobrenatural estava em jogo é substituída pela constatação de que era algo infinitamente pior. Um contrato. Um documento marítimo, assinado com a própria existência. Zeca, o último a ter coragem de tocar a rede molhada após a segunda noite fatídica, sentia o peso não das folhas, mas das sílabas. O cheiro de tinta úmida misturada ao iodo era tão real que parecia penetrar a pele, instalando-se sob as unhas. Se você está aqui, significa que você conseguiu sobreviver às duas primeiras partes do nosso pacto de silêncio. Fique, não ouse sair. Porque o que o cais finalmente revelou exige que você esteja atento, que você respire fundo e que perceba a fragilidade do que te mantém neste lugar, neste tempo. Você precisa entender o que eles entenderam naquela noite, antes que fosse tarde demais. Se este relato te faz sentir o frio do Atlântico, faça um pacto comigo. Inscreva-se no canal para que eu saiba que não estou falando sozinho. É o nosso seguro contra a escuridão. Zeca estendeu o pergaminho mais grosso. Não era uma folha solta, era um amontoado coeso, amarrado por uma fibra de coco. Ao desfazê-lo, ele notou a diferença. Enquanto as redes anteriores traziam nomes variados, de quem havia ido, de quem ia, de quem talvez fosse, este último retorno era diferente. Eram nomes com datas de nascimento exatas,
datas que batiam com as certidões de batismo guardadas nas casas de pau a pique. Mas o que chocou Zeca até o fundo da alma não foi a precisão, e sim a caligrafia. As folhas anteriores, ele se lembrava, tinham letras que pareciam ter sido escritas pela água, fluídas, mutáveis, quase ilegíveis. Estas, no entanto, eram duras, precisas. Eram cópias exatas da própria assinatura dos homens. A assinatura que eles usaram para vender o peixe, para assinar a lista de presença na missa, para registrar os filhos. A assinatura que era a representação gráfica de sua soberania, de sua individualidade. O terror não veio com um grito, mas com um silêncio absoluto. Se o mar estava devolvendo a assinatura original dos homens, o que eles haviam levado? O velho Inácio, que estava na beira do cais desde a primeira noite, um espectro curvado pela sabedoria forçada, tossiu um pigarro seco que parecia arranhar séculos. Ele olhou para a rede, para Zeca e então para o mar, que estava estranhamente parado, como um predador satisfeito. Eles não levaram os homens, Zeca, sussurrou Inácio, com uma voz que mal podia ser ouvida acima do som da própria respiração. Eles levaram o que fazia os homens serem eles. Aqui reside a revelação final e mais angustiante do cais de 1923. A Bahia era uma terra de barganha, de sincretismo violento e silencioso. A comunidade havia prosperado por gerações, e a lenda sempre foi que o mar dava. Dava peixes, dava sustento, dava o caminho. Mas toda dádiva exige um pagamento de igual valor. E o mar havia decidido que o pagamento não seria carne, seria a essência. Imagine, o mar estava permitindo que os corpos dos pescadores continuassem a existir, a respirar, a andar pela vila. Eles podiam comer, conversar, até sorrir, mas eles não tinham mais o direito de serem a pessoa que o nome descrevia. A rede não era um registro de mortos, era um registro de trocas. Cada nome devolvido era a alma, a história pessoal, a individualidade irredutível do homem. Quando o mar levava o pescador e devolvia a rede cheia de nomes, ele estava literalmente despojando o homem de seu eu interior. O que restava na superfície era apenas o invólucro, a casca vazia. Zeca compreendeu isso ao pegar a folha mais perturbadora. No topo estava o nome de Tonho, o pescador que havia desaparecido há 2 noites. Abaixo não havia uma data de morte, mas sim uma série de rabiscos, quase como se a tinta estivesse tentando escrever, mas não conseguisse. Eram as memórias. O mar estava catalogando as vidas, cada dobra no papel, cada mancha de água. Era 1 ano de experiências. E ao devolver o papel, ele estava dizendo: sua história acabou aqui. O corpo ainda anda, mas a história não avança mais. Você se tornou um eco, um resíduo. Zeca sentiu o ar rarear. Ele olhou para a vila. Ele viu as mulheres chorando por maridos que estavam sentados à mesa, jantando. Viu crianças acenando para pais que respondiam com sorrisos vazios, robóticos, incapazes de sentir a conexão real do afeto. Os pescadores desaparecidos não estavam mortos. Eles estavam em uma suspensão eterna. Eles haviam se tornado os nomes da rede. O terror psicológico não reside no que mata rapidamente, mas no que prolonga a dor de forma irreversível. Naquela baía, as pessoas aprenderam a viver com os fantasmas vivos de seus parentes. O auge do pavor, aquele ponto de não retorno, veio quando Zeca, tremendo tanto que o pergaminho ameaçava cair na água escura, rolou a lista até o final, e lá estava seu nome, José da Silva. Escrito com sua própria caligrafia desleixada, aquela que ele usava apenas para os registros de peso das sardinhas, um nome com a data de nascimento, e abaixo, uma pequena mancha de sal grosso que, ao toque, parecia queimar. Zeca estava vivo.
Ele estava ali, sentindo o sal no rosto e o medo no peito. Ele estava tocando o papel. Mas se a sua assinatura estava ali, entregue, catalogada e pronta para ser arquivada pelo oceano. Quem era ele agora? O choque paralisou-o. Ele tentou falar, mas a voz saiu como um chiado. Ele tentou pensar em sua esposa, Maria, em seus filhos. As imagens vinham, mas sem calor, sem a urgência da memória viva. Ele estava acessando um arquivo. O mar não o tinha levado ainda. Mas a sua identidade, o seu eu, a força motriz que ditava seus desejos e medos, já havia sido depositada na rede. Ele era um corpo em empréstimo. E agora, ele entendia por que os pescadores que voltavam das viagens, mesmo antes de desaparecerem, já exibiam um certo olhar distante, uma gentileza apática. Eles já haviam negociado. O cais, de 1923, era a linha divisória entre a vida e a existência residual. Os nomes na rede eram as almas em custódia. Inácio, o velho, observava Zeca desabar sem se mover. Ele sabia que o jovem havia lido o que não devia. A sabedoria proibida da vila era a seguinte: você pode tocar o papel, você pode ler os nomes dos outros, mas se você vir o seu próprio, o processo de separação se acelera. Zeca sentiu a necessidade desesperada de rasgar o papel, de reaver a sua assinatura. Mas Inácio o impediu com um movimento lento e firme da bengala, apontando para o mar. Não tente roubar o que você já pagou, Zeca. A caneta do mar nunca erra. O papel era impermeável, quase indestrutível. A única forma de reaver a alma era que o mar se satisfizesse com o corpo. Mas, na maioria das vezes, o mar não precisava mais do corpo, pois o corpo já estava esvaziado, funcionando apenas por inércia biológica. Eles haviam se tornado autômatos de água salgada, vivendo na Bahia, pagando o preço da prosperidade com a própria essência humana. Zeca não rasgou o papel. Ele o dobrou com mãos que já não pareciam suas e o colocou de volta na rede, que estava destinada a ser queimada em um ritual secreto no mangue, para que a documentação não se espalhasse. Naquele momento, Zeca percebeu que a comunidade inteira de pescadores de 1923 vivia sob a sombra dessa biblioteca aquática de almas. Se você parasse para pensar, qualquer tropeço, qualquer esquecimento, qualquer falha de memória ou falta de paixão em um olhar de um morador da vila poderia ser um sinal de que o seu nome já estava na rede, esperando a coleta final. Isto é o horror íntimo. Não é o monstro sob a cama, mas a dúvida de que você é você mesmo. Zeca passou a ser mais um entre os ecos. Ele voltou para casa, beijou Maria. Ela sorriu, mas ele viu a hesitação em seus olhos, a tristeza profunda de quem sabia que estava beijando a máscara de um homem. A vida continuou em Bahia, 1923, mas era uma vida lenta, pesada, marcada pelo cheiro persistente de papel molhado. Os pescadores continuaram indo para o mar, mas a ambição havia morrido. Eles pescavam apenas o suficiente para sobreviver, com medo de que a prosperidade excessiva exigisse mais nomes em troca. E se você está sentado agora, sozinho, ouvindo este relato, eu te pergunto, você tem certeza de que não há um pedaço de papel, talvez em uma caixa antiga, ou talvez guardado na memória esquecida de um banco de praça, que contém a sua assinatura, a sua identidade? O horror desta história não terminou em 1923. Ele é o medo universal de ser substituído, de ser esvaziado, de continuar existindo sem a chama que nos define. Os anos se passaram e a lenda do cais foi lentamente apagada pela névoa do tempo. Os corpos dos pescadores que tiveram seus nomes levados viveram vidas longas, mas desprovidas de cor. Eles eram figuras planas, gentis, mas fundamentalmente incompletas. E quando finalmente morriam de velhice, era com a mesma apatia com que haviam vivido a segunda metade de suas existências.
O mar finalmente coletava a casca biológica que já havia sido desativada espiritualmente anos antes. A última visão de Zeca, muitos anos depois, já idoso e frágil, era a de uma mulher na beira do cais. Ela segurava uma criança. E Zeca, o corpo que fora Zeca por tanto tempo, viu o mar se mover de forma estranha, não agressiva, mas calculista. O mar estava esperando o nome do novo nascido. O ciclo nunca terminava, e assim a comunidade daquela baía prosperou, paga com a moeda mais preciosa, a alma de seus próprios habitantes. O cais que devolvia redes cheias de nomes se tornou o cartório dos céus e da água, o ponto onde a burocracia do sobrenatural era executada com precisão terrível. Não busque a perfeição em sua vida, nem a abundância desmedida, porque se você busca demais, o universo, ou neste caso, o mar, pode exigir o que você tem de mais pessoal como pagamento. Se você sentiu o frio que essa história traz, deixe apenas uma palavra nos comentários: cais, para sabermos quantos de nós estão atentos ao que o mar devolve e quantos estão dispostos a enfrentar a sombra que está sempre ali, esperando a sua próxima assinatura. Vá para a janela agora. Está chovendo? Está ventando? Olhe para a escuridão. Escute. Você consegue ouvir o som lento, arrastado, de redes sendo puxadas na calada da noite. E se você for corajoso o suficiente para encarar o seu reflexo em um espelho escuro, tente se lembrar. Você é a pessoa cujo nome está em sua certidão, ou você é apenas o corpo que restou depois que o nome foi levado. Tenha uma boa noite e cheque 2 vezes onde você assina.